entendimento, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita descia por aquele caminho, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Te agradeço porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprendermos mais da sua palavra e aquilo que o Senhor tem para revelar a nós, aos nossos corações aqui hoje. Traz o seu entendimento, Senhor. O seu propósito para nós, revela aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós saibamos seguir com temor e amor ao seu nome e à sua palavra, hoje e nos dias que virão, para que o seu nome seja glorificado e conhecido no meio do seu povo nessa terra. E assim nós te louvamos e te adoramos. Eu, em especial, declaro a minha total dependência no Senhor essa noite para entregar a sua palavra. Que não sejam as minhas palavras ouvidas aqui, mas só as do Senhor. E que não seja a minha presença vista aqui, mas a do Senhor somente. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, antes da gente ir para o texto, expor o texto efetivamente, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma viagem rápida aqui na história do local aqui, do contexto local, porque isso vai dar para a gente um entendimento melhor do versículo quando a gente lê, bem rápido. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem era Lucas e o que era o seu evangelho. Lucas era um gentio que se converteu ao judaísmo primeiro e depois se converteu ao cristianismo, porque foi ouvindo tudo aquilo que acontecia na região naquela época. Sabendo que ele era um judeu, um gentio que se converteu ao judaísmo, o que nos leva a acreditar que ele sabia muito da palavra do Antigo Testamento, da Torá, da instrução. Ele era um letrado, além de médico, historiador, muito inteligente. Os tradutores da Bíblia dizem que traduzir Lucas no grego é o mais difícil, porque Lucas era tão inteligente que ele inventava a palavra em grego. Então, quando Lucas escreve o evangelho de Lucas, Lucas está escrevendo esse evangelho como se ele fosse um grito de liberdade de si mesmo, dizendo: olha, você que não estava incluído na graça no pacto de sangue, você que não estava debaixo da promessa, tem esperança para você. O evangelho de Lucas é um evangelho dos excluídos, por contexto geral. É o que trata no evangelho de Lucas. A prostituta, o pobre, o traidor do povo, o traidor espiritual, o leproso que ninguém quer tocar. A todos esses excluídos, Lucas vai lá e diz: ó, independente do que você fez, não interessa o seu passado, não interessa quem você era. E quando eu leio o evangelho de Lucas, me causa um apreço muito grande, porque é praticamente olhando para mim mesmo há 10 anos atrás e diz assim: independente do que você fez, cara, tem esperança para você. Não interessa o seu passado, em Cristo tem esperança para você. Mesmo que você não tenha sido incluído no pacto de sangue, mas você foi incluído no sangue de Cristo na cruz, que te incluiu também na graça que vem dele. Então a eleição por maneira total é uma eleição corporativa em Cristo. Em Cristo sois salvos. E aí a graça é expandida a vocês. E agora vocês fazem parte disso que é o reino de Deus, a família de Deus. E ainda assim, meu irmão, obrigado. E ainda assim, Lucas continua explicando o seu evangelho e faz uma narrativa, uma explicação quase que sistemática ali durante o livro dele, para dizer o seguinte: olha, está vendo esse?
esse leproso que ninguém toca, está vendo a mulher adúltera que todo mundo condena, e que eu digo, não, eu não te condeno, vai, não peques mais. Está vendo o publicano que é traidor do seu povo e que está roubando o seu povo. Está vendo o ladrão que ninguém quer, está vendo o samaritano que ninguém quer, está vendo todos esses que todo mundo rejeitou. É desse povo que eu vou fazer o meu reino. A esses que ninguém quer, eu vou levantar o meu povo. Esse é o evangelho de Lucas, o evangelho dos excluídos. E sendo assim, quando a gente chega no final do evangelho de Lucas, a gente nota um traço que coloca a gente dentro desse povo que Deus agora reúne quando desce da sua glória, quando o rei desce da sua glória para buscar um escravo como eu, um pecador como eu. Ele pede uma coisa: arrependam-se. A única coisa que a graça demanda é arrependimento. Arrependam-se para serem salvos, para que vocês recebam a graça. A graça tem por demanda arrependimento. E aí a gente volta um pouquinho antes do capítulo 10, no capítulo 9, e vocês vão ver lá no verso 53, que Jesus andava, e não é por acaso a parábola do samaritano, Jesus andava por um caminho indo a Jerusalém, e passou por uma vila de samaritanos, e os samaritanos disseram: olha, vocês estão com cara demais de quem está indo para Jerusalém, eu não quero vocês aqui não, aqui vocês não ficam. Então o mesmo samaritano que Deus vai falar no capítulo 10, do verso 25 adiante, é o mesmo samaritano que um pouquinho antes tinha expulsado Jesus lá da sua aldeia, porque disse: você se parece demais com aqueles que ficaram excluindo a gente por anos, não quero vocês aqui. Além disso, Jesus estava já naquele momento anunciando, pré-anunciando a sua morte. E ele falava assim: não, além de se parecer com aqueles que nos excluíram a vida inteira, você está dizendo que vai morrer, meu querido. Então, seguir você é caro demais, é difícil demais. Aqui você não fica, pode ir embora. Não é à toa que Jesus vai escolher o samaritano lá na frente, por uma questão que a gente vai tratar aqui. E o samaritano, nessa corrente de pecadores, entre publicanos, traidores espirituais, leprosos, ladrões, adúlteros, o publicano era o último da fila, o samaritano era o último da fila. Era o pior dos piores. E eu já vou explicar por quê. Quando a gente vai ler o capítulo aqui, quando a gente vai ler o versículo 25 adiante no capítulo 10, a gente vai ver três coisas muito interessantes, e rapidinho um contexto histórico bem rápido para a gente ir para o texto e expor o texto. A primeira coisa que a gente vê é que a gente nota que havia tanto o homem que caiu na mão dos ladrões, quanto o sacerdote, quanto o levita, diz que eles desciam de Jerusalém para Jericó. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que está intrínseca nas entrelinhas do texto e às vezes não é muito explicada, e depois que a gente entender isso, o texto fica muito mais claro do que quer dizer. Jerusalém era no alto, Jericó era embaixo, uma altitude de mais ou menos 800 a 900 metros de distância, por um caminho que descia de 27 quilômetros mais ou menos, e um caminho perigoso, que era chamado de via de sangue, ou via dos ladrões. Muitos sacerdotes levitas, pessoas que trabalhavam no templo lá em Jerusalém, desciam para morar, porque moravam em Jericó. Então subiam para servir e desciam para morar. Então, todas as vezes que a gente fala, a Bíblia vai tratando, e a gente pode ver na história bíblica toda, que quando a gente fala de subir do alto para cima, a gente está dizendo: o meu socorro vem do alto, a sabedoria vem do alto. Aquele que é do alto dá a sensação de proximidade com Deus, ou proximidade das coisas de Deus, de santo. Mas quando a gente fala que descia de baixo, do fundo, da queda, do pecado, a gente fala das coisas do mundo, das coisas do mal. E quando a gente vai tratar disso, lá no texto, vocês vão ver, vai ficar muito mais claro de entender o contexto. Grave isso aí na cabeça, por favor. A segunda coisa que a gente tem que entender na história era a ruptura que havia acontecido muito tempo antes ainda entre samaritanos e judeus. Os samaritanos lá antigamente, no desmanche lá do Reino do Norte, pela tomada dos assírios, lá em 722 a.C., os samaritanos foram considerados traidores espirituais. Por quê? Porque eles são considerados aqueles que trouxeram a idolatria para dentro do povo judeu.
Construíram inclusive um templo para eles mesmos, porque os judeus não deixavam eles louvarem no templo de Jerusalém. Depois, isso vai ficar muito mais intenso ainda lá na diáspora, lá no século V, mais ou menos antes de Cristo, porque nessa diáspora ainda mais essa separação aconteceu. Então, entre todos eles, o samaritano era considerado o pior dos piores, é aquele que o judeu não tinha a menor capacidade de conviver. Eu aceito tudo, o samaritano não. Eles eram inimigos religiosos, literalmente. Cristo escolhe um samaritano de propósito. Cristo, como um bom revolucionário, doido demais, escolhe um samaritano de propósito. É que se como Cristo apontasse o dedo na cara das pessoas, na cara dos judeus, dissesse assim: quem é você, Israel? Para julgar quem pode vir à minha presença ou não, logo você, que passou 1400 anos e eu pedindo para vocês, adorem só a mim, vocês me traindo contra os deuses. Quem é você para julgar alguma coisa? Quem é você para apontar para as coisas que você mesmo cai? É isso que está dizendo o texto. É isso o contexto do texto. Quem é você? Entre tantas outras coisas, Jesus escolhe um samaritano para apontar o dedo a Israel e dizer assim: cuidado com o julgamento, porque vocês passaram milênios caindo pela mesma coisa, idolatria. E agora estão julgando o povo que pode vir à minha presença ou não. Quem é você para julgar quem vem à minha presença? Quem pode ou quem não pode ter acesso. Nós estamos na era dos acessos, né? Você tem que perdoar, mas você não tem que dar acesso. Não é assim que fala? Quem é você para julgar quem tem acesso ou não à presença de Deus? Israel. E aí, mais uma coisa, a última coisa antes da gente passar para o texto e expor o texto efetivamente, o que a gente vê, a construção do texto passa por uma estrutura que está assim no Antigo Testamento inteiro, que conta a estrutura dos mitos fundamentais que eram criados em Israel, no povo judeu, no povo hebreu, onde todas as suas histórias eram construídas com a mesma estrutura. Essa estrutura chama trícolum progressivo. Vocês não precisam saber disso, mas é só para vocês entenderem melhor a história do que aconteceu e por que Cristo escolheu o samaritano e quebra o padrão. Esse trícolum progressivo, essa estrutura da história do povo de Israel, ela tinha 3 personagens. O primeiro personagem era o sacerdote, que era o nível mais alto do templo. Tá? A esse que era o nível mais alto dentro do templo de Deus, ou seja, dentro do povo, ele era o nível mais alto. A esse era esperado tudo, mas ele sempre falha. Aí a gente via para o segundo personagem. O segundo personagem normalmente é o levita. Era o assistente do templo. E como assistente do templo, ele tinha mais ou menos a mesma obrigação. A ele era esperado que ele salvasse o primeiro que falhou. O sacerdote não deu conta, o levita vai dar. Por quê? Porque a esses que estavam mais próximos de Deus, era esperado que eles fizessem aquilo que era certo. O levita vai lá e falha também. O terceiro personagem era o israelita fiel. Que ele é leigo, mas ele é obediente. E ele normalmente é quem quebra a expectativa e revela a verdade. Então ele normalmente é o herói das histórias bíblicas do povo judeu. Uma clássica, todas elas são têm a mesma estrutura, mas se vocês quiserem, às vezes puxar de cabeça rápida aí, uma mais clássica, é a história de Davi, por exemplo. Davi serve com essa estrutura. Aquele menininho lá que ninguém queria perto, José queria esconder e volta assim, vai cuidar das ovelhas, porque pelo menos você não dá trabalho aqui. Nós não queremos Davi aqui, porque Davi vai manchar o status. Então esconde ele lá cuidando das ovelhas. Joga ele para longe. Engraçado é que Jesus não escolhe nem o samaritano, nem o levita, nem mesmo o israelita fiel. Jesus quebra todos os padrões e substitui ele por um samaritano. O pior dos piores. Igual eu e você. Antes de Jesus nos encontrar. O pior do pior do pior. Porque eu não sei você, meu irmão, talvez você seja perfeito. Agora, se eu olhar para trás e ver como é que eu era, se eu fosse Deus, talvez eu não me escolhesse. Sendo bem honesto. Mas Jesus quebra. E esse é o padrão de Jesus. Um choque religioso e cultural. Aquele leproso que ninguém quer tocar, Jesus abraça.
Aquela mulher adúltera que todo mundo quer apedrejar, Jesus fala, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O publicano que todo mundo quer fora da cidade, não quer no meio do povo porque é um traidor, Jesus senta para jantar junto dentro da casa, cara. Jesus quebra todos os padrões na história. Um revolucionário completo. O mesmo Jesus que diz assim, ó, você pode pecar, você pode não, você vai pecar, você vai cair. E mesmo assim, eu ainda te quero. O que eu peço a você é fé e arrependimento. Porque em mim, vocês têm alguma chance. Sem mim, vocês não têm chance nenhuma. Esse é o rei que Lucas está falando aqui, enquanto escreve o seu livro, diz assim, esse rei é aquele rei que desce da sua glória para buscar o escravo, do qual ele também lava os pés, cara. Então Jesus vai quebrando todos esses padrões na história, para mostrar o seu caráter. Para mostrar o seu caráter, uma das versões do seu caráter. De misericórdia, que talvez tenha sido o que Deus mais pediu ao seu povo entre eles. Tenham entre vocês misericórdia. Em Oséias 6,6 Deus vai dizer assim, ó, prefiro misericórdia a sacrifícios. Com essas palavras que eu estou lendo no literal, prefiro misericórdia a sacrifícios. Eu quero que vocês tenham misericórdia entre vocês, e para isso, Jesus vai contar um relato aqui em primeira pessoa, contando ele mesmo uma coisa que é completamente fora de todos os padrões da época, e às vezes até dos padrões atuais, e a gente vai ver por quê, tá? Então eu vou voltar no texto agora, e eu quero pedir que vocês acompanhem com a gente, para a gente expor o texto, sabendo desse contexto histórico que a gente leu aqui até agora, tá? Verso 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que farei para herdar o reino de Deus? Olha só, pessoal, para pôr Jesus à prova, ele não queria aprender nada, vocês viram aí? Ele era um intérprete da lei, ele sabia tudo, era um senhor da lei, PhDs em Bíblia. Falava hebraico, falava grego, falava não sei o que, falava aramaico, lia não sei o que, já tinha estudado teologia, já fez mestrado, já fez doutorado, sabia tudo de Bíblia. Só não queria ser discípulo. Não queria aprender com o mestre. Não estava com o coração ensinável. Ele queria botar Jesus à prova, no corner, na sinuca de bico, para envergonhar Jesus. E por isso levanta essa questão, o intérprete da lei, e diz assim, Senhor, como é que eu faço para entrar nesse tal de reino aí, nesse negócio de reino de Deus aí? É como se Jesus não respondeu diretamente, mas eu imagino Jesus pensando, falou assim, deixa eu te explicar, meu querido. Lá na frente, eu vou pedir para o meu apóstolo Paulo, em Efésios 2, dizer para vocês assim, ó, salvação é graça, mediante fé, não é por obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Esse é o primeiro contexto. Salvação, o reino de Deus, não é uma coisa que você possa comprar um ticket e entrar. O ingresso sou eu. O ingresso está na cruz. Está no sangue derramado. Não é pelos seus braços, não é pela sua força, não é pelas suas obras, não é por nada. Porém, assustou isso? Porém, essa fé que recebe a graça, essa fé ela tem uma demanda, ela tem um contexto que não pode ser desconsiderado. Essa fé depende de você testemunhar com aquilo que você faz, porque aquilo que você faz, aquilo que frutifica através dessa fé que você tem, é que testemunha que essa fé é uma fé de verdade o suficiente a ponto dela ter recebido a graça para a salvação. A gente precisa entender esse negócio de graça direito, cara, porque senão a gente não vai conseguir amar nunca. A gente vai passar da conta todas as vezes. Salvação é graça, mediante a fé.
Mas a fé real, uma fé testemunhal, ela é uma fé que produz frutos. Ela é uma fé que você guarda só para você dentro de casa e não faz nada para mudar, não. E vem aqui na igreja, levanta a mão, aceita Jesus, sai por aquela porta e vive a mesma vida. Já ouvi um monte de gente virar para mim e falar assim: ah, Felipe, então você está dizendo que você é crente? Eu não sou crente, mas você é crente? Esse negócio depois que você virou crente é assim. Então lá dentro da cadeia tem um monte de gente salva. Um monte eu não digo, uns ou outros eu acredito que tem, um monte eu não digo. Sabe por quê? Porque se ele tivesse sido salvo realmente e tivesse recebido a graça realmente, ele pode até ter passado uma vez por lá, mas ele não voltaria. A gente tem que jogar com a verdade, gente. Deus não pede a gente perfeição, não pediu a nenhum de nós. Mas Ele pede a nós que seguimos Ele coerência. Coerência com a vida que a gente vive. Isso aí Ele pede. E a fé que nós dizemos que temos é uma fé que dá testemunho da graça que eu recebi. Então eu não faço para ser salvo, eu fui salvo e por isso eu faço. Porque não me resta outra alternativa que não seja servir. O servir é o retorno, é um retorno do amor que Deus deu primeiro. E por isso eu não consigo segurar. E eu quero dizer para todo mundo desse amor. E eu quero servir na obra dele. E eu quero ter o privilégio de seguir ele. Amém. Por quê? Porque ele já fez. E ele vai continuando aqui. Então Jesus lhe perguntou. Agora Jesus começa, como diz lá no Goiás, começa a botar as pás de terra em cima do túmulo do rapaz. Começa a apertar ele. Jesus perguntou: então, o que está escrito na lei? Jesus fala assim: uai, você não é intérprete da lei? Você não sabe de tudo? Você não é o teólogo não sei o quê, formado na faculdade não sei o quê, que lê hebraico de trás para frente, de frente para trás, e grego, e aramaico, e as filosofias tudo e tudo. Você não é o mais letrado do mundo? Você não é o PhD em Bíblia? E aí só que Jesus completa isso com outra pergunta. Porque é como se o sacerdote dissesse assim para ele: não, mas tá dizendo, saber o que está escrito eu sei. Jesus fala assim: mas como é que você entende a lei? Quando a gente lê no grego, esse entende a lei, esse prenúncio do que está escrito aí, é como se Jesus dissesse assim: como é que você aplica isso aí que você diz que entende? O que você faz depois que você lê a palavra? Como é que você vive a lei que você diz que vive? Como é que você vive o Cristo que você falou que crê? Como é que você aplica isso? Aonde que isso na sua vida começa a dar frutos? Quando é que você começa a pôr em prática aquilo que você diz que crê e aquilo que você diz que sabe? Como é que você entende esse negócio todo? E aí o sacerdote vai e responde a ele assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, toda a sua parte emocional, todos os seus sentimentos, todo o seu âmago interno, todo a sua psique, toda a sua ideia de amor. Ame também de toda a sua alma, toda a sua fé, toda a sua condição espiritual, toda a sua condição transcendental. É nisso que você tem que crer. Com todas as suas forças, com todas as suas habilidades, todos os seus recursos, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que é para você, tudo aquilo que está na sua posse. Ame a Deus com todas essas coisas e também de todo o seu entendimento, de toda a sua razão e o seu conhecimento. Ou seja, Deus está dizendo assim: ame Deus com tudo que você é. Não é só um pedaço da sua vida. Ah, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, mas as minhas finanças não. Eu quero confiar a Deus a minha eternidade, mas eu não quero confiar a Deus a minha vida. Minha vida eu quero tomar conta só eu. Eu quero confiar a Deus a minha morte. Mas aqui agora pode deixar que eu resolvo. Agora eu não quero que você encosta. A hora que eu morrer, você resolve esse problema para mim. Não dá, meu irmão. Não tem caminho no meio no Evangelho. Ou você é de Cristo ou você é contra Ele. Não tem caminho do meio. Ou você deixa Ele tomar conta de tudo para você, ou Ele não vai tomar conta de nada. É simples assim. Isso é Bíblia.
Como dizia um pastor no Brasil, a Bíblia é um copo de café amargo com um pouco de chantilly em cima. E muita gente começa pelo chantilly, mas quando chega no café amargo não quer beber. E para entender a Bíblia inteira, a gente tem que comer o chantilly e tem que beber o café amargo. Porque a Bíblia tem um chantilly doce e tem um café amargo. E a gente precisa misturar os dois. Então, ou eu entrego tudo para Deus, ou eu não estou entregando nada. E ele completa: ame ao seu próximo como ama a si mesmo. Aí Jesus começa a bater de tapa. Lá no Goiás a gente fala quando a gente quer humilhar o menino que a gente está brigando na escola, a gente bate de tapa. Em vez de mão fechada, bate de tapa aberta. Né, Luz? Não era assim? Jesus começa a bater de tapa, uma brincadeira, né, gente? E diz assim: você respondeu corretamente. A letra está perfeita. A lei, a palavra está perfeitinha. Você sabe tudo. O que você tem que fazer agora para entrar nesse reino que você falou que tem que entrar? Faça isso. Faça exatamente isso que você falou. E aí você vai viver. Você vai entrar nesse reino. Você vai ganhar acesso. A ortodoxia, a letra da lei, o entendimento da letra da lei está perfeito. O que faltou aí é o quê? Ortopraxia. A aplicação depois da instituição do entendimento da lei. Está lindo na teoria. Eu tinha um professor que dizia assim: filosofia sem prática é demagogia. Você fala demais. Seguindo, ele vai dizer assim, ó: mas ele, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ou seja, ele já tinha entendido que ele estava numa enrolada, que ele estava enroscado. E ele vai querer dar um jeito de sair daquilo para não ficar tão envergonhado. E ele fala assim, querendo justificar-se, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? A pior pergunta que ele podia ter feito a Cristo. Por quê? Porque é como se ele estivesse perguntando a Cristo assim: tudo bem, eu já entendi que eu tenho que fazer isso, amar meu próximo, amar Deus sobre todas as coisas, com tudo que eu tenho, e amar meu próximo e tal. Agora eu quero que o Senhor me diga quem eu devo considerar meu próximo e quem eu tenho o direito de considerar distante. Quem eu posso amar, quem eu devo amar e quem eu tenho o direito de odiar. Quem é o meu próximo? E aí Jesus simplesmente enterra a narrativa. E ele começa a contar uma história. E Jesus prosseguiu. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Olha só, lembra que eu falei do alto para o baixo? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, descia na sua degradação moral, descia nos seus pecados, saía das coisas de Deus em direção às coisas do mundo. Nada na Bíblia é por acaso, gente. Ele descia na sua degradação moral e caiu na mão dos ladrões, caiu na mão do mal. Porque quando a gente anda ao contrário, porque Deus mandou subir. Quando a gente anda ao contrário do que Deus manda, o final, sem saída é o quê? É o mal. O homem cai na mão do mal. O que o mal faz? O que é a primeira coisa que o mal faz? Tira a roupa, ou seja, despe ele, expõe ele, envergonha. Despõe, tira as vestes. Ele causa muitos ferimentos físicos e espirituais. Retiram-se e deixam quase morto. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É essa a intenção que dá o texto. Quase morto. Por quê? Porque no caminho que você está na sua degradação moral, descendo das coisas de Deus para as coisas do mundo, quando você cai na mão do mal, o final é morte pelos seus delitos e pecados que você comete. Porque você se distancia do santo, você se distancia de Deus. Então, e aí ele continua: por casualidade, Jesus falando assim, ó, por acaso, mas não bem por acaso assim. Olha a intenção do texto, presta atenção. Um sacerdote estava descendo também. Por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo. Um sacerdote, o mais alto no templo, descia na sua degradação moral. E quando viu o homem, ao invés de se aproximar, fez o quê? Passa longe. Esse mesmo sacerdote vinha na sua degradação moral. Olha como é que esse texto é intencional, pessoal. De igual modo, um levita, que também estava no templo, descia também, de novo, descia na sua degradação moral,
por aquele lugar e vendo-o, passou longe, passou de largo. Agora olha que engraçado o texto fala, gente. Certo samaritano, que era o pior dos piores, que seguia o seu caminho. Esse não descia mais. Que seguia o seu caminho. O que ele está fazendo? Ele só estava vivendo como ele sempre viveu. Vivendo a vida. Como ele sempre fez. Nem mais, nem menos. Para ninguém ver. Para não se amostrar para ninguém. Ele só fazia o que ele já sabia fazer. Ele só vivia o que ele já vivia no dia a dia dele. É o mesmo samaritano que vai prestar misericórdia àquele homem, porque aquilo era o que ele sabia fazer. Era quem ele era. Era parte da vida dele. Esse samaritano que seguiu o seu caminho passou perto. Enquanto os outros passaram longe, o samaritano passou perto. Aí Jesus respondeu a pergunta. Os outros se distanciaram, o samaritano se aproximou. Quem é o meu próximo? De quem eu me aproximo. E aproximando-se, vendo-o, compadeceu-se dele, ou seja, teve misericórdia, e Deus enfatiza, aproximando-se, chegando perto, se fazendo disponível, se fazendo próximo, e não esperando que você fosse feito por acaso um próximo de alguém, mas é você com proatividade e atitude que vai lá e faz você mesmo disponível àquele que precisa, próximo daquele que precisa, é você que se aproxima, é você que se faz próximo. Fez curativos nos ferimentos deles, e aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo era usado como anestésico, vinho como antisséptico, como antibiótico. Então não é só curar a ferida, não é só dar pão, é ajudar de maneira emocional, é abrandar a dor, é ajudar com um abraço, é ajudar com o consolo, com o botar no colo, com a palavra amiga, com o chorar junto, com o silêncio às vezes, de dizer, cara, estou aqui, a gente não tem nada para dizer, mas estou aqui, a gente vai passar por isso juntos. Muitas vezes não é a palavra, muitas vezes é o abraço. Muitas vezes é o carinho, muitas vezes é o consolo. O óleo aí representa essa amenização da dor. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria e tratou dele. Seu próprio animal e suas próprias posses, botou no seu próprio carro, que o burro dele provavelmente era um jumento, o jumento dele na época era o quê? O carro. Eu vi uns tempos atrás o pastor Douglas Gonçalves dizendo uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, sofá de crente não pode ser branco. Porque casa de crente tem que ser lotada de gente, de crente o tempo todo. Então sofá não pode ser branco. Para a irmã não ficar aquele trem, não pode sujar meu sofá. Tem que ser de couro. Ou de couro, mas tem que deixar sujar. Né? É igual quando o irmão bota assim, compra um carro e bota assim no carro assim, esse carro é de Jesus. Meu irmão, cuidado quando você entrega suas coisas para Jesus, quando você vai e declara que quer algumas coisas de Jesus. Essa casa, comprei essa casa é de Jesus. Esse carro é de Jesus. Cuidado, que a primeira coisa que Jesus faz quando você dá uma coisa para ele é repartir. É a primeira coisa. Então, se você não quer repartir, não oferece para Jesus, meu querido, que ele vai repartir tudo. E tudo no grego quer dizer tudo. Levou ele para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro. 2 denários representavam de 4 a 5 meses de salário do homem. O que está dizendo para a gente? Está dizendo que não é só aquilo que a gente tem agora, não. Não é aquela roupa velha que você separa para doar, não. É tudo. Aquele que quer me seguir, deixe tudo. Abrace a sua cruz e me siga. Sejais comer, sejais beber, e façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo no grego é tudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem coisa que se você está pensando que ajudar o próximo é você separar aquela roupa velha para doar quando você não está usando mais, isso aí não é ajuda não, meu irmão. Você me desculpa de falar isso, eu estou falando isso para mim mesmo, não é só para vocês não. Mas você me desculpa falar isso porque isso aí não é ajuda não, isso aí é esmola. E Deus não precisa da sua esmola. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui.
Deus não precisa de você. Isso é um erro que socaram na cabeça dos crentes, que estão fazendo eles especiais demais. Deus não precisa de você. Ele te escolheu, é diferente. Ele disse assim: eu acredito na sua vida, e por isso eu vou te levantar para você servir, para te dar o privilégio de você me servir na minha vinha nos últimos dias, porque eu acredito em você. Mas eu não preciso de você. Eu não preciso da sua esmola. Se não te custa nada, meu irmão, não é sacrifício. Se não te custa nada, não é sacrifício. E ele vai terminando: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Olha só, não é só dar pontualmente, não. É depois de lá saber, falar assim: resolveu? Porque se precisar de mais, a gente vai ajudar mais. E se precisar fazer de novo, a gente vai fazer de novo. E precisar levantar de novo, a gente vai levantar de novo. E quantas vezes você cair, meu irmão, minha mão vai estar lá estendida. Porque não é só o agora, é o depois também. E eu vou voltar para ver, e eu vou ajudar, sabe por quê? Porque Cristo fez isso para a gente. A gente leu, na última pregação que eu fiz, preguei em Colossenses, e lá estava escrito, eu quero repetir para vocês: Deus pegou o escrito de dívida que estava comigo e com você, que eram nossas dívidas, e diz em Colossenses que Ele colou na cruz, pá! E diz assim: está pago. Não deve mais nada, não. Então, por isso, porque está colado lá, porque antes o escrito da dívida eram dívidas que, quando a pessoa era condenada à morte, o império dava um pergaminho cheio daquilo que você tinha feito e o motivo que você tinha morrido. Então, ele levava para todo mundo saber que você estava morrendo pelos aqueles motivos. Então, Jesus pregou o seu e o meu motivo na cruz dele, disse assim: ó, não é para cobrar dele, mas não, ele está livre, não deve mais nada, nem aos homens, nem ao diabo. Não vai ter acusação em cima dele, não. Ele não deve mais nada, não. Porque quando você chegar lá, meu irmão, de volta na casa do Pai, a hora que você for entrar, e alguém te falar assim: por que você está aqui? Você vai apontar para Jesus lá e falar assim: porque aquele homem lá falou que eu podia entrar. Ó. Ele disse que eu podia. Ele falou para mim que eu não devia mais nada. Ele pagou com o sangue dele. Então eu depois também. O intérprete Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Tem duas visões para a gente enxergar esse momento da história. A visão de quem fez o ato de misericórdia, ou seja, quem teve misericórdia com ele, que é o que vai dizer assim, o que usou de misericórdia para com ele. Aquele que se fez presente, aquele que se fez próximo, aquele que se fez disponível para ajudar a todo mundo, de que eu me disponho e me aproximo, de que eu me torno disponível, esse é o meu próximo. Do mesmo modo, a visão daquele que estava caído, que recebeu a misericórdia, a esse também que prestou misericórdia para ele, aquele é o seu próximo. Então, quando aquele que recebe ajuda olha de volta para quem ajudou com gratidão, ele está dizendo: aquele é o meu próximo. Ah, meus irmãos, que Deus não nos permita que nós nos tornemos um daqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Que Deus não nos permita ser assim. Gratidão talvez seja uma das coisas mais recomendadas por Deus. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com eles. O orgulho era tanto que ele não deu conta de pronunciar a palavra samaritano. Aquele lá, o intérprete da lei, conhecedor de toda a escritura, conhecedor de toda a palavra, tinha revelação, mas não tinha conversão. A palavra foi revelada, mas o coração não foi convertido. Então não adianta nada. Porque eu posso saber isso aqui de ponta a ponta, de cabo a rabo, como diz no Goiás.
Se eu não colocar isso aqui na vida, isso aqui é só um livro. Então Jesus lhe disse, e aí Jesus acaba de enterrar o morto. Ué, então tá certo. Se você já entendeu a pergunta que você me fez, você perguntou, por onde é que eu entro no reino e quem é o meu próximo? Eu estou te respondendo. O seu próximo é quem você presta misericórdia, para você entrar, vai e faça o mesmo. Está resolvido o problema. Olha como é que é fácil. Essa história, pessoal, desse texto, como eu falei para vocês no início, Cristo vinha anunciando a sua morte pouco tempo atrás. Se a gente prestar atenção e eu perguntar para vocês agora, e se vocês fizerem comigo uma recapitulação na história, está dizendo assim, ó. Quem encontra um homem caído, quase morto, vai lá, se compadece e tem misericórdia com ele. Se aproxima, se faz próximo, vem para o meio de nós, trata as feridas físicas e espirituais e paga o preço pela restauração e não deixa dívida. Quem fez isso? Cristo. Então Cristo, como anunciava a sua morte muito e muito, ele está contando de si mesmo aqui. Ó. Ele está falando assim, fiquem atentos, eu farei o mesmo por vocês. Eu farei a mesma coisa. Então, meu irmão, não é linhagem. Cristo está dizendo, não é linhagem. Não adianta falar que é crente, ser filho de crente, ser de família de crente, não adianta nada disso. Hoje virou moda ser crente. Né? Não é linhagem. Também não é lei. Não é vir, não é só vir na igreja, não é fazer o ritual, não é estar tudo impecável, a forma está bonitinha, não é isso. Meu avô dizia uma coisa antigamente que era assim, ó. Se anda igual malandro, fala igual malandro, veste igual malandro, é malandro. A mesma coisa com crente, gente. Se anda igual crente, fala igual crente, veste igual crente, é crente. Agora, se fala igual crente, não veste igual crente, não anda igual crente, não faz igual crente, não é crente. É simples assim. Porque a gente tem que prestar atenção, pensar que a gente está dando testemunho, não é do nome da gente, não. A gente está dando testemunho de Deus. Quando Deus olhar para a vida de vocês, quando as pessoas olharem para a vida de vocês, eles vão perguntar o seguinte: é esse aí que diz que segue aquele Deus? Fazendo essas coisas? Dando cano nos outros? Adulterando? Maldizendo? Roubando? É assim que vocês dão testemunho? E não acho vocês que eu estou falando de vocês, não, gente. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou falando de mim mesmo. Também não é posição religiosa. Não adianta ser pastor, profeta, apóstolo, PhD, mestrado, não adianta nada disso. O que Cristo está dizendo é o seguinte: a solução aqui é Cristo. É refletir o caráter de Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Em Cristo vocês são salvos. Então aquilo que vocês deveriam fazer anteriormente, vocês não têm que fazer mais. Porque vai dizer a palavra de Deus que aquilo era sombra do que haveria de vir. O que precisava ter sido revelado a vocês foi revelado. Deus revelou Ele mesmo através de Cristo. Quer saber de Deus? Olha para Cristo. E através dele vocês receberam a graça que não tinham, para vocês estava oculta, mas agora está expandida em vocês. Então vocês fazem parte dela. Esquece esse trem de ritual. Olha para Cristo. Segue Cristo. Imita Cristo. O sacerdote, o levita, aqueles em que tudo era esperado, eles tinham acabado de sair do templo, tinham acabado de exercer as suas funções espirituais. É a mesma coisa do que a gente vê hoje de crente que só é crente dentro da igreja. Sai por aquela porta e vive a mesma vida. Religião, pessoal, não transforma ninguém, não. Religião não transforma o coração, não. Vocês viram na história que eles preservaram o quê? O ritual. A forma estava bonitinha. O problema é que eles violaram um ponto muito importante, que é o caráter de Deus. A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Misericórdia. A impureza fazia parte da vida do povo, do judeu.
Tanto é que eles iam no templo prestar sacrifícios para livrar, para limpar as impurezas. Agora, quando eu não tenho misericórdia, isso era temporário. Quando eu não tenho misericórdia, isso é uma falha moral. Isso é falta do Espírito. Porque quem tem o Espírito age de outra maneira. Porque não adianta, realmente, não adianta só Espírito, precisa ser palavra também. Mas não adianta só palavra. Se não tiver Espírito, você vira um legalista. Aponta todo mundo, mas faz nada. A gente está vivendo um tempo, e eu vou caminhando para o final, a gente está vivendo um tempo, onde a gente lê essa história e você fala assim, Felipe, mas eu ajudo. Eu faço lá nas minhas condições, eu ajudo. Aquele que eu não vi, aquele que eu não ajudei, é porque ele não pediu, né? Como diz lá no Goiás, quem sabe o que mudo quer? Se ele não pedir, não tem jeito de ajudar, ele tem que pedir. Será, meu irmão? Você já pensou que ele pode estar fraco demais até para pedir ajuda? Porque olha o que a gente viu na história. O cara estava semi-morto. Eu me faço disponível, eu não preciso pedir. Eu me faço próximo. Será que foi assim que Jesus fez? Eu vou descer lá. E se aquele povo fizer o que eu peço, eu vou morrer por eles. Não, Jesus olhou para a gente e falou assim, não vão fazer, eu vou me entregar. Jesus não esperou ninguém pedir ajuda não, gente. Jesus foi lá e se entregou. Esse é o padrão. É quem se faz próximo e se faz disponível. E a gente vive um tempo na igreja onde a gente levanta campanha, levanta clamor, faz não sei o que e tal, e aí a gente vai pedir o dízimo na igreja, e não estou falando mal de dízimo não, dízimo é obrigação de crente. A obra de Deus é obrigação de crente. Agora, a gente está no momento da igreja, falando de modo geral, não todos, falando de modo geral, onde a igreja levanta um clamor por dízimo e o cara, coitado, não está aguentando pagar a conta de casa. A igreja fala assim, tenha confiança, dê tudo que Deus vai te abençoar e te dar mais. Isso aí pode. Agora, quando o mesmo irmão chega para a igreja e diz assim, eu estou precisando, eu estou necessitado, sabe o que a igreja faz? Nós vamos orar por você. O quê? Oração é importante, meu irmão, mas tem hora que o que sai é pão. Tem hora que a diferença é botar o centro do carro e levar para o hospital e tomar um remédio. Vamos ser práticos. Essa é a igreja que a gente vive hoje. Fé sem obra, como diz Tiago. Tiago diz assim, me mostra a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. É a diferença do evangelho em prática, em ação, ou do evangelho sem ação. E sabe o que Deus vai falar? Quando a gente chegar lá no final e ele olhar para essa igreja ocidental e moderna de agora, ele vai virar e falar assim, eu não conheço vocês. Porque, Senhor, a gente estava lá no culto, a gente levantou a mão, a gente aceitou Jesus, a gente deu dízimo, a gente fez o ritual, a gente cantou, a gente louvou. Aí Jesus fala assim, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive frio e não me vestistes. Tive preso e não me visitaste na prisão. Eu não conheço vocês, não. Sei quem vocês são, não. Pelo menos vocês não são o meu povo. Porque meu povo age diferente. É a era do eu. Inclusive dentro da igreja. Eu vou na igreja para ser abençoado. Eu vou na igreja para receber um milagre. Eu vou na igreja para receber uma promessa. Eu vou na igreja para receber uma palavra. Não, meu irmão, isso aí tudo Deus pode fazer dentro da sua casa. Você vem para a igreja, sabe para quê? Para prestar sacrifício de adoração a Deus. Porque para isso serve um templo. Você ouve as músicas, por exemplo. E não é falando mal de música nenhuma não, mas vou dar só um exemplo para vocês. Quando a gente escuta uma música assim, e Deus sobe montanhas para me encontrar. Como é que é, meu irmão? Deus ficou lá em cima, foi Moisés que subiu. Você está louco? Deus sobe montanha nenhuma para te encontrar, não, meu querido. Você é filho dele, mas você não é a última bolacha do pacote, não. Virou uma loucura. É um devaneio. Nós fomos construídos, eu já falei isso aqui para vocês, eu vou repetir, chegando no final.
Se eu pedir para vocês se olhar no espelho, que vocês me descrevam o rosto de vocês, vocês não conseguem. Por quê? Porque nós fomos projetados para olhar para fora. Nós fomos projetados para olhar para o outro. O Evangelho é sobre o outro. Porque Cristo disse: o maior veio para servir e servir como sacrifício. Mas eu vou lavar os pés uns dos outros aqui para que vocês entendam o que vocês têm que fazer. Porque o sacrifício pode deixar comigo, vocês não vão dar conta. A única coisa que eu estou pedindo para vocês é que vocês lavem os pés uns dos outros, cuidem uns dos outros. É só isso. Nós nos tornamos um bando de intérpretes da lei. Acho que a banda pode subir, por favor. Nós nos tornamos um bando de intérpretes da lei. Religião crua e friel. Sem amor, gente. Que Paulo dizia, sem amor. Isso aqui é só papel. Isso aqui não representa nada. Nós viramos uma igreja que passa na rua hoje, e eu estou falando de mim mesmo de novo, que passa na rua hoje, passa no sinal e finge que não viu o mendigo. Ah, Felipe, sabe o que é? É porque eu não dou dinheiro para bebidas. Eu não dou dinheiro para drogas. É mesmo, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes Deus te deu dinheiro, te deu recursos que você usou para coisas que não eram dele? Para mim, um monte de vezes. Quantas vezes? E ele deu de novo. Quem é você para julgar a ação do outro com aquele dinheiro que você deu? Porque é ele que vai prestar conta do dinheiro. Você vai prestar conta da sua ação, do seu dar. Porque melhor é dar do que receber. Você presta conta do seu, ele presta conta do dele. Mas não deixe de fazer o seu porque você está julgando ele. A mesma coisa que eu falei do início do acesso, né? Nós estamos na era disso aí. Ah, você tem que perdoar, mas você que não tem que dar acesso. Lembra que a gente falou lá, que eu já falei para você sobre a véia do coque, quando eu saí de casa e a véia do coque me pegou? E diz assim, como é que ia dar acesso? Imagina se Deus fosse fazer isso comigo, gente, e com você. Ó, Felipe, eu te perdoo. Você não tem acesso ao reino. A pergunta é essa: como é que eu tenho acesso ao reino? Imagina se Jesus fala: eu te perdoo, mas acesso ao meu reino eu não te dou. Então você vai perdoar, meu irmão. Você vai botar em casa, você vai botar na mesa no lugar de honra, porque Cristo botou Judas no lugar de honra da mesa e lavou os pés dele, chamou ele de amigo. Você vai perdoar, vai botar dentro da sua casa, vai dar o pão, vai botar no lugar de honra e vai andar com você. Sabe por quê? Porque isso é perdão. Isso é perdão. Hoje, chegando no final aqui, pessoal, hoje, se a gente quiser lotar uma igreja, sabe o que a gente tem que fazer? É só falar assim, ó, domingo que vem tem um culto de libertação aqui, a gente vai sair curando todo mundo. Explode. Curar o quê, gente? Curar o quê? Aí lá vai o crente, sobe montanha, desce montanha, faz retiro, vai não sei o quê. Todo mundo procurando uma novidade. Mas essa novidade nunca é se dar ou se doar para alguém. Sabe onde é que a igreja de Cristo está subindo montanha, descendo montanha, fazendo retiro? Nos esgotos das favelas do Rio de Janeiro. Nas ruas dos países perseguidos na África. Nas casas das pessoas onde tem alguém numa cadeira de rodas e ela entra nessa casa de uma pessoa na cadeira de roda e olha para ela, essa pessoa que está na cadeira de roda precisando se libertar, e talvez não se libertar da cadeira de rodas, mas se libertar da angústia emocional, da solidão de não ter ninguém para conversar. Naqueles lugares, naqueles condomínios, naqueles lugares chiques onde todo mundo tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem o amor de Cristo. Vazios de uma vida cheia demais. Esse, ou o povo da boca grande, ou o povo que fala. E Jesus falou pra gente, ó, vejam bem, eles não vão entender muito bem esse negócio de reino. E vocês que me seguem, vocês vão reagir a isso de duas maneiras. Primeiro, vocês são sal da terra. Então vocês não podem se
vocês não podem entrar nesse esquema do mundo. Vocês têm que manter a fidelidade de vocês no reino. E segundo, vocês são luz do mundo. E essa luz tem que brilhar. Vocês não podem guardar ela só para vocês, não. E sabe que luz que é essa que as pessoas vão ver? O que está lá em Mateus 5,16. As boas obras que vocês fazem derivadas da graça que vai glorificar o Pai de vocês que está no céu. Porque sabe o que o mundo precisa de hoje, gente? O mundo precisa de alguém que ame de maneira desinteressada, igual o samaritano e Cristo, que não queira nada em troca, que não queira nem reconhecimento, nem falar nada. Porque quando a gente olha para o mundo do jeito que ele está, e todo mundo passando por cima de todo mundo querendo vencer o outro, e para isso eles simplesmente passam por cima das pessoas. Aí quando alguém vê uma pessoa indo ao contrário disso, ao contrário desse percurso louco da vida de hoje, sabe o que ela vai perguntar? Ela vai virar e falar assim: o que aconteceu com essa pessoa? O que ela viu? Quem ela viu que fez ela viver uma vida tão diferente assim? Aí você está pregando o Evangelho. Aí você está mostrando Cristo ao mundo. Meus irmãos, que Deus não nos permita andarmos por aqueles caminhos onde aqueles que falam que encontraram Deus se sentiram tão especiais com isso, que disseram: que bom, Senhor, que a gente é muito melhor do que aqueles que não sabem nada. Que Deus não nos permita fazer isso. Que Deus não nos permita que a gente se sinta especial demais, a ponto de andar pelos nossos próprios caminhos. Porque Cristo disse: vá e faça o mesmo. Lave os pés uns dos outros. Cuidemos dos outros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Cuida delas para mim. Você pode fazer isso até eu voltar? Por favor. Eu quero terminar hoje, pessoal, de um jeito diferente. Em vez de falar Deus abençoe vocês, apesar que eu desejo que Ele os abençoe, eu quero falar uma coisa aqui de novo para vocês, e eu falo para mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque nós não entendemos nada desse negócio aqui. Até agora nós não entendemos nada. Que Ele tenha misericórdia de nós. Deus abençoe vocês. Você fica de pé. Feche seus olhos nesse momento. Ensina-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ensina-nos a viver a Tua palavra, Senhor Deus. Não como alguém que se olha no espelho e se esquece da sua própria feição. Ensina.